Eu sou Elvis de Souza Costa, conhecido como Mestre Elvis. Sou ceramista e trabalho com arte cerâmica há mais de 20 anos. O meu aprendizado ele vem de tradição, da família. Eu vou mostrar para vocês aqui, através desse curso de produção de cerâmica, um pouco da história da cerâmica arqueológica. A gente vai mostrar o passo a passo, como a gente vai estar trabalhando no sentido de ver como a cerâmica era feita, e como é que é feita atualmente. A cerâmica, a matéria-prima dela é a argila, que nós conhecemos aqui como barro. Você encontra argila na região de Planalto, nos barrancos. Aí você encontra argila branca, preta, amarela. Também nas margens do Igarapé, só que geralmente ela vem misturada com areia. E também na margem do rio Amazonas. Tanto na margem direita quanto na margem esquerda você encontra uma quantidade imensa de argila. Então, para você ir recolher essa argila, você tem que saber qual é a mais apropriada, porque nem toda argila ela é própria para cerâmica. E muitas vezes ela também se difere no momento que você precisa fazer uma peça específica com uma utilitária. Para fazer outras peças, você pode utilizar qualquer argila, mas para fazer uma peça utilitária, você tem que ter uma argila que seja apropriada. A utilitária ela vai para o fogo e aí, depois de queimada, ela vai ser utilizada no fogo. E se ela não tiver aquela característica de uma argila mais refratária, ela pode não servir. A argila, para fazer uma panela, ela tem que ser uma argila amarelada, nós chamamos uma argila amarela, que ao ser misturada com o tempero da argila, que é o caripé, que é o antiplástico da argila, ela fica mais resistente, ela fica um pouco refratária, o que faz com que ela suporte altas temperaturas. Ela tem capacidade de absorver o calor depois que ela estiver no fogo, preparando o alimento. É por isso que ela, como complemento dela também, a parte essencial para você utilizar ela como utensílio da culinária, é você impermeabilizá-la com a jutaicica. Então aí vem a jutaicica porque ela vai vedar aqueles poros por onde a água certamente passaria se não tivesse essa impermeabilização ou essa vedação da parte interna. Na parte interna das vasilhas utilitárias passa-se a jutaicica, que é uma resina natural extraída do jutaizeiro. Na verdade, o jutaizeiro ele mesmo produz, e aí você vai fazer a coleta, quando você visita a floresta, você encontra geralmente embaixo do pé da árvore, ou até ele também no próprio pé da árvore, você faz coletar. Não causa nenhum dano, nenhum prejuízo à árvore. É uma forma natural como ele produz essa resina. No barreiro, para fazer as peças da cerâmica artesanal, as pessoas geralmente vão tirar lá na fonte durante o verão, porque elas tiram em pequenas quantidades, elas têm capacidade de selecionar o local adequado, eles podem ver se a argila é boa ou não, então eles têm essas opções. Uma das fontes principais aqui, onde funciona a comercialização de argila, é na região do Lago Grande. Porque lá as olarias elas só trabalham com a argila da várzea, da margem do Amazonas. Existe lá, inclusive, uma empresa que fornece essa argila para os proprietários das olarias. Então, já negocia com tijolo, ele entrega a argila e depois ele recebe o tijolo como forma de pagamento. O primeiro passo para você preparar a argila é você misturar todos esses elementos, transformar ela numa cor homogênea, porque ela tem várias cores, então você tem que bater esse barro e misturar para que ela possa transformar numa cor homogênea como essa aqui. Aqui, ó, se você cortar ela aqui, é do mesmo barro, da mesma fonte, mas olha, a diferença é que ela já está numa cor única, Então, esse é uma informação importante, para você que vai fazer a cerâmica, fazer artefato de cerâmica. Como é que as pessoas fazem para preparar esse barro? Existem várias formas. Nesse caso aqui, o barro está úmido, Você percebe que eu consigo manuseá-lo aqui usando apenas as mãos, sem usar nenhuma ferramenta.
Então ele está úmido. Nesse caso aqui eu vou bater, né? Eu vou bater esse barro para que ele possa ir se misturando. E a partir daí vou acrescentando um pouco de água para que ele possa ficar bem macio no ponto de preparar a peça, né? Se você for preparar uma peça com o barro duro, né, não muito úmido, você vai ter várias dificuldades. Primeiro é para você manusear, né? E segundo, porque se você for fazer uma colagem, essa peça, depois de queimada, ela vai soltar a parte que você adicionar. Então, o ponto ideal para você saber se ela está boa para fazer a cerâmica é você pega um pedaço da massa e você vai dobrando aqui, ó. Nesse caso aqui, como ela já está um pouco tempo aqui fora do saco, ela já começou a trincar um pouco, né? Mas o ideal é que ela não trinque nada, que ela fique, ela possa dobrar, né, sem que haja nenhuma trincagem. Então esse é o ponto ideal para fazer a cerâmica, né? Então, para isso você tem que utilizar esse preparo, esse molde de preparo, batendo e acrescentando água. Mas existem outras formas também de você preparar a argila. Existem pessoas que colocam a argila num tanque para ela dissolver, fazer um processo de decantação, né? Depois separa a água e as impurezas, né? Quando você coloca a argila dentro da água, você dissolve ela, as partes orgânicas, né, que são pequenos fragmentos de árvores, elas tendem a separar, né, da massa da argila, que é mais pesada. Então a massa ela afunda, né, e a parte orgânica ela flutua. Então com isso você retira essas impurezas dessa forma, né? E para retirar as impurezas minerais, que são pequenos pedaços de pedra, aí as pessoas usam geralmente um crivo, uma peneira, para poder passar somente a parte da argila, né? E aí aqueles pequenos fragmentos vão ficando na superfície da peneira. O meu modo principal de trabalhar com argila é dessa forma que eu vou mostrar. Mas eu também trabalho com argila seca. Porque é uma pergunta que sempre fazem, se a argila secar e ela pode ser reutilizada, né? Uma peça que eu fiz, ela secou, não terminei, essa argila, ela pode ser reutilizada novamente? A resposta é sim, né? A argila, enquanto ela não for queimada, ela pode ser utilizada para fazer outras peças. Depois de queimada, ela pode ser utilizada para fazer o chamote, né? Que é uma mistura. É uma mistura que você coloca na argila para dar mais resistência também. O chamote ela também age como um antiplástico, né? Um caripé que você utiliza para fazer as panelas. Você usa um pedaço de vergalhão, né? Aí tem vários tamanhos, né? Espessuras, e que é para bater, né? Na hora que você bate, ela vai misturando, né? Ela já vai também triturando alguns pedaços, alguns fragmentos, né? Que contém, né? Na argila, e depois você vai molhando um pouco para que ela vá ficar no ponto ideal, né? O que é que eu faço assim para evitar alguns problemas na hora que você estiver fazendo o preparo dela? Eu coloco geralmente um tecido, né, sobre a mesa, né, porque esse tecido ele evita que a argila ela fique colada na madeira. Se for só na madeira, né, se você colocar aqui na madeira, depois quando molha, aí ela vai colando, ela vai, né, toda a superfície da mesa vai ficar cheia de argila. Então vou demonstrar aqui para vocês como é que você faz se você receber uma argila igual a essa que eu recebi, né, da fonte, né, com todas as cores, né, como ela é encontrada lá na própria natureza. Então, vamos lá. Eu faço esses furos aqui para poder a água penetrar na maior quantidade da massa possível, né? Para ela acelerar essa parte de amolecimento, né?
da argila. Porque, como dá para vocês perceberem, ela está um pouco seca. Então, para chegar naquele ponto ideal, você tem que ir acrescentando água aos poucos, para que facilite o trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar um pouco mais de água aqui, né? Essa água vai ficar desses poros que eu fiz, né? E aí, na hora que você dobra a argila, então a água fica presa e ela vai se espalhando dentro da argila. Ó. A cada vez que faço isso, ela vai ficando cada vez mais mole, né? Mais macia, até chegar no ponto ideal. Só lembrando para vocês que essa técnica aqui, eu não aprendi com meus mestres, né? Eu tive que ir desenvolvendo ela, né, para poder suprir a minha necessidade. Os mestres sempre ensinam aquelas técnicas que eu já mostrei para você. Se ela estiver seca, triturar, e depois colocar na água. Alguns trituram, coloca numa vasilha, coloca a água, ela amolece. Aí depois vai bater da forma dele. Aí o último detalhe para você saber sobre esse preparo da argila, você pode verificar o ponto ideal dela. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Faz aqui. Fazer aqui uma corda, né, para cordelado. Aí você faz uma corda e depois você dobra, ó. Você vê que não tem aquela rachadura, então ela tá bem macia, está no pronto de uso. A partir daqui, depois que você terminar de bater todo o barro, você utiliza o que nós chamamos de garrote. O garrote pode ser um arame, um fio que tenha geralmente na extremidade um pedaço de madeira amarrado, que é para você poder apoiar, para você cortar a peça. Então olha só, aí você vai fazer salamezinho aqui, ó. Esse processo aqui, você observa que depois de bater, ele ainda aparece algumas cores, não ficou 100% homogêneo, ó. Ainda fica algumas cores, né? Então nesse momento que você está fazendo a limpeza final, na hora que você corta um pedaço desse salame aqui, aí você vai apalpando, né? Vai tateando, né? Porque no momento que você está tateando aqui, você consegue sentir se tem algum pedaço de fragmento aqui dentro dessa argila. Ó, encontrei outro fragmento aqui, no meio da argila aqui, ó. É pequeno, é só porque ela está bem fina e a gente vai tateando assim, a gente consegue perceber. Então está bem aqui, ó. Ó, até ela começou a rachar aqui, ó, perto do meu dedo aqui. Já vou tirar, ó, esse pequeno fragmento aqui. Se você não tirar, isso vai te dar problema na hora de você queimar, né? Ou ela pode rachar enquanto estiver secando, ou ela pode trincar quando ela estiver queimando. Então ela vai dar problema sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, antes de queimar ou na hora da queima. Então esse é a fase final, né, do processo de limpeza, né, da argila, antes de você começar a fazer a modelagem ou a técnica que você vai utilizar para fazer a sua peça. Então é dessa forma que a gente faz. Eu faço, né? Muita gente faz.